A maioria das pessoas acredita que já viu tudo o que o mundo tem a oferecer. Montanhas, desertos, florestas, tudo parece igual depois de um tempo. Mas e se eu te dissesse que ainda existem lugares tão surreais que parecem ter sido sonhados, não criados? Existem paisagens onde o tempo desacelera, onde a natureza soberana não foi domada, apenas respeitada. Lugares fora do mapa, escondidos do turismo em massa, onde civilizações antigas deixaram marcas silenciosas e a terra ainda fala mais alto que o homem. Talvez você nunca vá até esses lugares, mas depois de conhecê-los, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. Seja bem-vindo ao Além do Mapa. Curte o vídeo agora, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e vem comigo atravessar os cenários mais surreais já criados pela natureza. Shiprock, Estados Unidos. No meio do deserto do Novo México, Shiprock surge como um colosso silencioso, um desses cenários de fantasia que parecem ter escapado da lógica do mundo moderno. A rocha se ergue solitária, imensa, quase como se tivesse sido colocada ali por uma força consciente, lembrando que a natureza soberana não pede permissão para existir. Para quem observa à distância, a beleza surreal desse lugar provoca algo difícil de explicar. Uma mistura de encanto natural com respeito quase instintivo. Não é apenas uma paisagem. É um espetáculo da terra que impõe silêncio até aos pensamentos mais inquietos. Para o povo navajo, Shiprock não é só pedra. É memória viva, civilização antiga, natureza como templo sagrado. Eles contam que aquela formação nasceu de um grande pássaro que salvou seus ancestrais. E caminhar ao redor dela, ainda hoje, carrega uma atmosfera mística impossível de ignorar. O vento quente que atravessa o deserto traz histórias, e o chão seco, rachado pelo tempo, guarda marcas de uma vida que aprendeu a coexistir com o extremo. Poucos visitantes percebem isso, mas ali o tempo não corre. Ele observa. E talvez seja justamente essa sensação de eternidade que torna Shiprock tão perturbadoramente belo. Não há trilhas turísticas óbvias, nem multidões distraídas, apenas a presença bruta de algo que sempre esteve ali. Em viagens assim, o que se descobre não é só um lugar escondido, mas um espelho interno, uma provocação silenciosa que prepara o espírito para ir além do mapa. Porque o próximo destino aprofunda ainda mais essa estranha conexão entre isolamento, mistério e paisagens de outro mundo. Capadócia, Turquia. Na Capadócia, a paisagem não se revela de uma vez. Ela se deixa descobrir aos poucos, como um segredo bem guardado. Ao amanhecer, quando o céu começa a clarear, os balões sobem lentamente e revelam cenários de fantasia esculpidos pelo tempo. Chaminés de fadas, vales ondulados e formações que parecem ter sido moldadas por mãos invisíveis. A beleza surreal desse lugar faz qualquer um questionar se ainda está no mesmo planeta ou se cruzou, sem perceber, para uma dimensão paralela. É o tipo de viagem que não se explica, apenas se sente. Mas o detalhe mais inesperado vem quando se olha para baixo, literalmente. Sob essa paisagem encantadora existe um mundo oculto. Cidades subterrâneas inteiras, escavadas na rocha vulcânica por civilizações antigas que buscavam proteção, silêncio e sobrevivência. Ali, famílias viveram por gerações em corredores estreitos, cozinhas cavadas na pedra e igrejas escondidas, criando uma relação íntima com a natureza como templo sagrado. O clima seco, os ventos constantes e o solo fértil moldaram não só a geografia, mas também o jeito resiliente e contemplativo de quem chama essa terra de lar. Poucos lugares no mundo oferecem uma sensação tão clara de eternidade quanto a Capadócia. O tempo parece desacelerar, como se respeitasse a história gravada nas rochas e nas tradições locais.
É impossível não sentir que há algo observando de volta, uma presença tranquila, quase sábia, convidando o viajante a ir mais fundo, não apenas na paisagem, mas dentro de si. E talvez seja essa a atmosfera mística que prepara o caminho para o próximo destino, onde a natureza soberana deixa de sussurrar e começa a rugir. Torres del Paine, Chile, na Patagônia chilena. Torres del Paine não se apresenta, ele se impõe. O vento chega antes da paisagem, testando quem ousa atravessar esse território onde a natureza soberana dita as regras. As montanhas de granito surgem afiadas contra o céu. Lagos turquesa brilham como espelhos irreais e os campos abertos parecem não ter fim. É um daqueles cenários de fantasia que desafiam a lógica e fazem qualquer aventura ganhar um peso quase espiritual, como se cada passo fosse um pacto silencioso com a terra. Aqui, o clima muda de humor várias vezes ao dia, e isso moldou não só o relevo, mas também o espírito de quem vive ou atravessa essas terras. Povos antigos, pastores e exploradores aprenderam a respeitar o imprevisível, entendendo que beleza surreal e perigo caminham lado a lado. A fauna se move com elegância crua. Guanacos cruzam os vales, condores riscam o céu e o puma observa à distância, lembrando que o ser humano é apenas visitante. Poucos lugares deixam tão clara essa hierarquia natural. E talvez seja isso que torne Torres del Paine tão transformador. Não é um destino para ser conquistado, mas contemplado, quase como um templo a céu aberto. A sensação de isolamento é profunda, e o silêncio entre uma rajada de vento e outra carrega uma estranha paz, como se o tempo tivesse decidido descansar ali. Mas existe algo curioso nesse cenário indomável, uma transição sutil que prepara o viajante para um lugar onde o silêncio muda de forma e a paisagem se transforma em algo ainda mais improvável. White Sands, Estados Unidos. White Sands não parece um deserto comum. Na verdade, ele desafia tudo o que a mente associa a essa palavra. Dunas brancas se estendem até onde os olhos alcançam, refletindo a luz do sol como neve sob um céu azul intenso, criando paisagens de outro mundo. O silêncio aqui é tão profundo que chega a ser desconcertante, e a sensação é de estar caminhando dentro de um sonho lúcido. É um espetáculo da terra, onde a beleza surreal se mistura com uma calma quase hipnótica. O que pouca gente percebe é que esse cenário mágico é feito de gesso, um mineral raro em forma de areia, moldado por ventos persistentes ao longo de milhares de anos. A vegetação parece mínima, mas é altamente adaptada. Plantas enterram raízes profundas. Pequenos insetos e répteis desenvolveram cores claras para sobreviver ao calor extremo. As comunidades ao redor aprenderam a respeitar esse ambiente frágil, entendendo que ali a natureza não se impõe pela força, mas pela sutileza. Caminhar por White Sands é como atravessar um espaço onde o tempo perde suas referências. Cada passo apaga o anterior, e isso cria uma estranha metáfora sobre presença e desapego. O horizonte muda constantemente, mesmo quando tudo parece igual, preparando o espírito para aceitar o inesperado. E talvez seja exatamente essa sensação de vazio preenchido que conduz o viajante ao próximo destino. Um lugar onde a beleza não está sob os pés, mas escondida nas profundezas da própria terra. Carlsbad Caverns, Estados Unidos. Em Carlsbad Caverns, a viagem não começa com o horizonte, mas com a descida. Aos poucos, a luz do mundo exterior fica para trás, e o visitante entra em um universo silencioso, profundo, quase solene. As cavernas se abrem como catedrais naturais, com colunas gigantes, tetos esculpidos gota a gota ao longo de milhões de anos, criando um desses cenários de fantasia que parecem impossíveis de existir sob nossos pés.
Beleza surreal a que não grita. Ela ecoa, baixa e constante. O detalhe mais inesperado vem da vida que prospera na escuridão. Milhares de morcegos habitam esse mundo oculto, saindo ao entardecer em um espetáculo hipnotizante que lembra um ritual antigo, repetido noite após noite. Micro-organismos raros, formações delicadas e um equilíbrio ecológico sensível transformam o local em um verdadeiro templo da natureza, onde até a respiração parece precisar de respeito. Povos antigos já reconheciam esse poder silencioso, tratando cavernas como portais entre mundos. Estar ali provoca uma sensação curiosa de pequenez e reverência ao mesmo tempo. O tempo, nesse ambiente, não é contado em horas ou dias, mas em eras, em gotas de água que moldaram pedra com paciência infinita. É impossível sair o mesmo depois de encarar essa escala escondida do planeta. E talvez seja essa a percepção de que a Terra guarda segredos muito além do que vemos, que prepare o caminho para o próximo lugar, onde o mistério não está abaixo, mas se revela em dimensões tão vastas que chegam a ser difíceis de compreender. Grand Canyon, Estados Unidos. O Grand Canyon não se revela de imediato. Ele se abre aos poucos, como um pensamento profundo que exige silêncio. Diante dele, a mente tenta medir, comparar, entender e falha. As camadas de rocha contam uma história antiga, escrita em cores e fendas, onde a beleza surreal não é delicada, é monumental. É um espetáculo da terra que coloca o ser humano no devido lugar, lembrando que a natureza soberana não se apressa nem pede aplausos. Ao longo das bordas e dos vales, povos indígenas viveram em harmonia com esse abismo vivo, vendo ali não um vazio, mas um ser sagrado. O clima extremo, o relevo abrupto e o rio Colorado moldaram não só a paisagem, mas a cultura, a sobrevivência e o respeito profundo pela terra. Poucos visitantes percebem, mas cada sombra que se move ao longo do dia é o tempo passando diante dos olhos. Uma sensação de eternidade difícil de encontrar em outro lugar. Caminhar por ali provoca um misto de fascínio e vertigem, como se o mundo tivesse sido rasgado para mostrar seu interior. Não é um destino de pressa, é um convite à contemplação, à escuta, à humildade. E quando a luz muda e o canyon ganha novos tons, surge aquela pergunta silenciosa. Se isso é o que a Terra mostra na superfície, o que mais ela esconde além do mapa? Essa curiosidade abre caminho para um próximo cenário, onde a própria Terra parece viva, pulsando energia sob os pés. Mammoth Hot Springs, Estados Unidos. Em Mammoth Hot Springs, a Terra parece respirar. O chão exala vapor, a água escorre quente por terraços naturais, e as cores surgem onde menos se espera, laranjas, brancos, dourados e verdes, formando paisagens de outro mundo. É como caminhar sobre um organismo vivo, onde cada detalhe lembra que a natureza soberana está em constante movimento. A beleza surreal aqui não é estática, ela muda, cresce e se reinventa diante dos olhos. Poucos visitantes percebem que essas formações delicadas são resultado de um equilíbrio frágil entre água, rocha e vida microscópica. Bactérias termofílicas pintam o cenário, transformando calor extremo em encanto natural, enquanto bisões e alces cruzam a paisagem como guardiões antigos. Povos nativos já entendiam esse lugar como sagrado, um ponto onde forças invisíveis se encontram, reforçando a ideia de natureza como templo sagrado e espetáculo da terra em sua forma mais pura. Estar ali provoca uma estranha sensação de humildade e alerta ao mesmo tempo. O chão quente lembra que há algo poderoso logo abaixo, algo que não se vê, mas se sente. É impossível não pensar no que acontece quando a Terra decide falar mais alto.
E esse pensamento acompanha o viajante, preparando-o para o próximo destino, onde o silêncio volta a dominar, mas agora em uma escala tão vasta que faz o próprio horizonte desaparecer. Gobi Desert, Mongólia, China. O deserto de Gobi não grita sua presença. Ele se impõe pela vastidão. Aqui, o horizonte parece não terminar nunca, e essa ausência de limites cria uma sensação rara de liberdade e introspecção. As dunas douradas, os vales pedregosos e as montanhas distantes compõem cenários de fantasia, onde a beleza surreal surge na simplicidade extrema. É um lugar que ensina, sem palavras, que o vazio também pode ser um espetáculo da terra. Mas existe algo estranho nesse lugar. O Gobi não é apenas areia. Estepes frias, formações rochosas antigas e fósseis de dinossauros revelam uma paisagem viva, marcada por mudanças profundas ao longo do tempo. Povos nômades aprenderam a se mover com o vento, a ler o céu e a respeitar o ritmo da natureza soberana, transformando sobrevivência em cultura. Suas tendas, histórias e rituais carregam uma sabedoria silenciosa que poucos viajantes realmente percebem. Caminhar pelo Gobi é experimentar uma solidão que não assusta, mas acolhe. O silêncio amplia os sentidos e cada som, o vento, o passo, a própria respiração ganha significado. É nesse espaço aparentemente vazio que surge uma sensação de eternidade difícil de explicar, como se o mundo tivesse pausado para observar quem ousa atravessá-lo. E quando o sol se põe, tingindo tudo de vermelho e ouro, fica claro que o próximo destino levará essa sensação ao extremo, para um lugar onde o silêncio é absoluto e o branco domina tudo. Antártica. A Antártica não é apenas um lugar no mapa, é a última fronteira da imaginação humana. Tudo ali parece amplificado. O silêncio é absoluto, o frio é cortante e a vastidão branca se estende até onde a mente alcança. São paisagens de outro mundo, tão puras e extremas, que provocam uma sensação imediata de pequenez. Nesse cenário quase intocado, a beleza surreal surge sem esforço, como um lembrete de que a natureza soberana ainda guarda territórios onde o ser humano é apenas espectador. Poucos ambientes revelam com tanta clareza a ideia de natureza como templo sagrado. Sob camadas espessas de gelo, repousa uma história climática que regula o planeta inteiro, influenciando oceanos, ventos e estações muito além do Polo Sul. Pinguins, focas e aves marinhas vivem em um equilíbrio preciso, adaptados a condições que parecem impossíveis. Não há civilizações antigas aqui, mas há uma sensação de eternidade tão forte que substitui qualquer ruína ou monumento humano. Estar diante da Antártica é encarar o limite entre o conhecido e o inexplorado. Cada iceberg flutuando em silêncio parece carregar uma mensagem não dita, algo que convida à contemplação profunda. É um lugar que não se conquista, apenas se respeita, e essa experiência muda a forma como se enxerga o planeta. E quando o branco começa a dominar todos os sentidos, surge o impulso de buscar um contraste, um próximo destino onde a presença humana antiga volta a dialogar com a paisagem, esculpida diretamente na rocha. Moradias nas falésias do sudoeste, Estados Unidos. Nas moradias nas falésias do sudoeste dos Estados Unidos, a paisagem não foi apenas habitada, ela foi compreendida. Casas esculpidas diretamente na rocha surgem suspensas entre céu e abismo, como se desafiassem a gravidade e o tempo ao mesmo tempo. Esses vilarejos antigos parecem cenários de fantasia, onde a beleza surreal não está na grandiosidade, mas na engenhosidade humana integrada à natureza soberana. Aqui, pedra e vida se fundem em um único organismo.
Civilizações antigas escolheram esses paredões não por acaso. O relevo oferecia proteção, o clima seco ajudava na preservação e a visão ampla permitia observar tudo ao redor. A fauna do deserto, os ciclos das plantas resistentes e a escassez de água moldaram uma cultura baseada em respeito, renúncia e adaptação. Poucos visitantes percebem que cada degrau, cada parede e cada abertura carregam decisões de sobrevivência e sabedoria acumulada por gerações. Caminhar diante dessas moradias provoca uma conexão imediata com quem viveu ali séculos atrás. É impossível não imaginar vozes, rotinas, risos e silêncios ecoando entre as pedras. A sensação de eternidade é quase palpável, como se o passado ainda observasse o presente com calma. E justamente quando essa conexão se aprofunda, surge uma pergunta inevitável. O que aprendemos ao atravessar lugares assim, além do mapa? Essa reflexão silenciosa prepara o terreno para tudo o que vem depois da jornada. Depois de atravessar cenários de fantasia, paisagens de outro mundo e lugares onde a natureza ainda é soberana, fica difícil voltar a enxergar a vida da mesma forma. Esses destinos secretos não são apenas pontos no mapa. Eles são lembretes vivos de que o planeta ainda guarda mistérios, beleza surreal e lições profundas para quem se permite observar com mais atenção. Cada montanha perdida, cada deserto silencioso e cada vestígio de civilizações antigas carrega uma mensagem simples, mas poderosa. Existe muito mais além do óbvio. Talvez o maior aprendizado dessa jornada não seja sobre viagens, mas sobre perspectiva. Quando a gente entende a natureza como templo sagrado, começa a questionar o próprio ritmo, as escolhas diárias e até o que considera essencial. Esses lugares mostram que a verdadeira riqueza está na experiência, na curiosidade e na coragem de sair do caminho comum, mesmo que isso comece apenas dentro da mente. Afinal, quantas vezes você já ignorou um chamado para explorar algo novo por medo ou comodismo? Agora fica a pergunta que não quer calar. Qual desses lugares mexeu mais com você e por quê? Será que é só admiração? Ou existe um desejo silencioso de mudar a forma como você vive, consome e enxerga o mundo? Às vezes, uma simples viagem imaginária já é o primeiro passo para uma grande transformação real. Se esse vídeo expandiu sua visão do mundo, deixe sua curtida agora. Isso ajuda o canal a continuar indo além do mapa. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e não perca nenhuma nova jornada. Escreva nos comentários qual desses lugares você mais gostou e sonha em conhecer. E aproveita para assistir mais um vídeo do Além do Mapa e continuar explorando as maiores maravilhas do planeta.